Gênesis 28, versículo 12 a 16. Seria muito importante para mim, nem que fosse no celular, que você abrisse. Gente, o telão, ele a gente quer ajudar, né? Mas acaba atrapalhando. Seria muito mais fácil falar: gente, não traz Bíblia não, vai estar no telão. Mas é muito importante você ter a sua Bíblia. Gênesis 28, 12 a 16. Antes de ler, me ajuda aqui, vai, por favor, para eu me sentir que eu estou lá na Carisma, lá, que senão eu fico meio fora do lugar aí. Fala para a pessoa lá assim: Deus quer falar muito sério com você hoje. Agora fala com voz de autoridade, assim, presta atenção hoje aí, presta atenção. Fala para ela: presta atenção, presta atenção. Eu vou acreditar que o pessoal aí de trás está prestando atenção também, que é muita distração aí atrás. Mas você quis sentar aí atrás, eu respeito isso. Gênesis 28, 12, 16 diz assim: então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra, eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei, até que cumpra tudo que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Alguém diga um amém aí? Fale assim comigo: Deus está nesse lugar. Êxodo, vamos lá. Êxodo, versículo 33, 14, 16. Paulo diz assim, gente, olha, ele fala assim: eu levo cativo os meus pensamentos à obediência da palavra. Quando você não direciona a sua mente para aquilo que estamos fazendo agora, que é a leitura da palavra, você está perdendo já, a sua mente já está distraída. Então, assim, vai passar a parte da leitura, e agora você está esperando em mim trazer toda a explicação de um texto, uma revelação, quando na leitura sua mente já seria liberada. Então, concentra nisso, foca na leitura, Deus está falando com você. Crê nisso? Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Amém? Mais um texto, Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo
que vocês o viram subir. A igreja acredita nisso? A igreja espera por isso? Amém. Curva a cabeça, vamos pedir a Deus que fale. Vamos pedir palavra, vamos pedir palavra. Comece a orar, me ajude, por favor, me ajude, ore. Ore agora, peça mesmo para o Senhor falar, peça. Alguém levante a voz, ore em voz alta. Vamos orar, igreja, vamos orar, igreja. Esse é o momento que portas das prisões se abram. Esse é o momento que estruturas são abaladas, a igreja orando. Pessoas que uma marca nesse retiro pode mudar tudo, pode mudar uma casa inteira, porque alguém foi impactado no retiro. Agora mesmo nós estamos orando, um marido aqui pode ser tocado e toda uma família é mudada aqui. Um filho pode chegar em casa totalmente transformado por causa de um retiro. Comece a orar, vamos, por favor, me ajude aí, comece a orar, pedindo a Deus que fale. Que Deus fale, que o Senhor fale conosco. Ora para a pessoa que está do teu lado, põe a mão nela e ore por ela aí. Senhor, quebranta o coração dela. Senhor, abre os ouvidos dela. Abra os olhos dela agora. Faz isto, Senhor, faz isto. Traz essa marca, esse impacto. Fala mesmo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus quer falar com você. Gente, saiu na televisão não faz muitos dias. Uma criança, 2 anos de idade, morreu após ser esquecido dentro de um carro de uma mulher, dona de uma creche. Quando ela chegou no local, ela esqueceu a criança na cadeirinha no banco de trás do carro, no sol de Goiânia, por 4 horas. Essa mulher, ela foi buscar a criança na casa da mãe. Eu estou criando aqui essa cena com você, só para você imaginar. Ela foi na casa da mãe. Ela pegou a criança de 2 anos de idade do colo da mãe. Imagina, a mãe está entregando aqui a criança assim para ela, aqui entregando a criança para ela. Ela pega a criança, a mãe está vendo com muito zelo, põe na cadeirinha do banco de trás, prende a criança direitinho, está tudo certo. A mãe está ali, mas a mãe deixa a criança ir, porque está tudo certinho, colocou na cadeira, está tudo certinho. E a mulher vai para a creche. Era o trabalho dela, era a creche. Ela está chegando na creche, tem mães chegando com outras crianças. Ela vê as mães chegando com outras crianças, então ela abre o porta do carro e desce, e cumprimenta as mães. Bom dia, pode descer, desce a criança aí, olha, pega lá a criança e desce. Talvez deve ter pego outra criança no colo. Despediu de todo mundo e entrou para dentro da creche. E ali a rotina, que eu imagino, não deve ser fácil. Uma chora, a outra está ali, a outra cai. E ali está indo ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, talvez, até que alguém ali, a diretora ou supervisora ou alguém ali falou, eu vou chutar um nome aqui, né? Falou: Maria, e a criança que você foi buscar na casa da mãe? Ela lembrou da criança na cadeirinha, presa no sol de Goiânia. Presa na cadeirinha, sol. Não teve mais o que fazer, a criança já estava morta, já, dentro do carro. É interessante, gente, como nós conseguimos não sentir falta. Como que uma distração, assim, algo que aconteça,
toma o nosso coração, toma a nossa mente, e nós não conseguimos perceber que esquecemos algo, esquecemos. Não notar que estamos sem. Isso é tão incrível que a gente consegue viver o dia, a gente está vivendo o dia sem perceber que esqueceu. Quem já esqueceu panela no fogo? Gente, a Branca estava de férias. Ganhamos uns baldes, só que veio com manteiga. E alguém me disse, porque eu sei muito sobre isso. E alguém me disse, ferve a água e joga que vai tirar isso. Eu cheguei na igreja, caldeirão, enchi o caldeirão de água, liguei no fogão da igreja, falei, vou subir, vou ligar o ar-condicionado da minha sala e desço. No que eu subi, liguei o ar-condicionado, eu respondi uma mensagem no WhatsApp. Aí a mensagem falava algo comigo, eu respondi, e aí a pessoa respondeu de novo, eu respondi, entrou outra mensagem. Quando eu desci, lá estava a água. Claro que não tinha a mesma quantidade. Mas essa capacidade que nós temos por causa de uma distração de seguir em frente e não notar que esquecemos alguma coisa. Palavra de hoje que eu quero estudar com vocês. Onde está Deus? Pergunta para a pessoa do lado aí, onde é que está Deus? Onde é que você deixou Ele? Salmo de número 4, o salmista diz assim, muitos perguntam, onde está teu Deus? Onde está Deus? Essa mulher, depois de 4 horas, depois de ter falado com tantas pessoas, depois de ter brincado com outras crianças, depois de ter tomado café, ter feito ligações, depois de ter resolvido vários problemas, alguém deve ter perguntado para ela, onde está a criança que você foi buscar? E naquela hora, ela percebe que ela esqueceu algo que ela não deveria jamais ter esquecido, e essa criança morreu. Gente, nós estamos falando sobre algo aqui, de Atos, escrever, continuar. E eu confesso a você que a gente não tem muito tempo assim, mas a ideia principal não é escrever. A ideia principal é voltar ao livro de Atos, de onde nós saímos. Muitas igrejas estão tentando, G12, células, grupos pequenos, grupos caseiros, grupos familiares. A ideia toda é essa, é voltar à igreja original, aonde ela nasce, num coração. Ela nasce naquele coração. Então é muito mais do que escrever, pegar Atos 29, vamos escrever. Não, é muito mais que isso. É nós pegarmos, volta para lá, volta ali para o mapa. Porque nós saímos do mapa ali, esquecemos. E aí talvez, hoje aqui o Bruno deu um papel para desenhar, e talvez se eu desse um papel, vamos escrever. E aí a gente pode talvez escrever e não ter Deus. Deus pode nem estar ali no projeto. Eu fui convidado para pregar num aniversário de uma igreja, uma festa bonita, a igreja toda enfeitada, eles prepararam algo assim muito bonito, um coral cantando em latim, não faço ideia o que cantaram, mas eu acho que deve ter sido alguma coisa boa. E eu estava apavorado ali. Eu ia pregar depois do coral. Eles iam falar, olha, o pastor Vanderlei da Carisma vai pregar aqui.
E eu estava apavorado, porque eu estava olhando para a igreja procurando onde é que Deus está. Onde é que Ele está aqui? E eu comecei a ficar em angústia ali, e vendo que o coral estava terminando e que eu ia pregar. E eu estava preocupado, onde é que está Deus aqui? E é muito perigoso, porque nós podemos deixar Deus do lado de fora. E eu queria aqui perguntar, vocês trouxeram Deus? Vocês trouxeram Ele? Você falou com algumas pessoas, você sentou, você cantou, mas Ele está no lugar? Deus está aqui? Sentiu que Ele está aqui? De verdade, quem sentiu? Porque se não sentiu, nós precisamos buscar Ele aqui. Tem algo errado. Nós estamos nos acostumando a fazer um culto, a fazer programações que Deus não precisa estar. Pior do que isso, olha, preste atenção. Essa mulher foi buscar a criança e esqueceu. Pior, você pode estar pensando assim. Você veio aqui no retiro, você deve estar pensando assim: o pastor vai trazer Deus. Pode estar tranquilo. Mas nunca falhou isso? Isso, ok, obrigado. Talvez você pense assim: o pastor vai trazer Deus. Pode ficar tranquilo. A hora que o pastor chegar, Deus chega. Pior do que isso, você pode pensar assim: não tem problema. Se Deus não vier, o pastor fala no lugar dele. Talvez você já tenha pensado isso. Pode ficar tranquilo. O pastor, ele vai falar, e ele vai falar em nome de Deus. Deus não precisa estar aqui. É só o pastor. Vamos perguntar se o pastor subiu no monte, se o pastor esteve com Deus. Olha aí para o pastor, se ele está arrepiado, se o rosto dele está brilhando. Porque Deus não precisa estar aqui. Se o pastor estiver cheio de Deus, e se ele falar em nome de Deus, se Deus não vier, não tem problema. E aí eu queria dizer para você: é impossível continuar Atos dos Apóstolos sem Deus. E nós montamos uma estrutura hoje que ela funciona. Tem música sem Deus. Eu falei a um grupo de pastores, eu fui pregar só para pastores, e eles choraram quando eu perguntei para eles: vocês não sentem falta do violão? Por favor, não sou contra nada, eu acho até que tem que ter mais, eu apoio isso, eu não sou contra. Mas eu perguntei: vocês não sentem falta do violão? Do violão? Eles choraram, que nós ganhávamos mais vida com um violão do que com uma banda inteira. Porque nós aprendemos a criar uma estrutura de iluminação, de som, de performance, de temas, de série, que Deus não precisa estar. Você está aqui, talvez você nem perguntou por Ele. O pastor está aqui. Eu estando aqui, não estando aqui, não quer dizer nada. Se Deus estiver aqui, quem pode dizer que Ele é a pessoa mais necessária aqui? Se Deus estiver aqui. E nós, por distração, deixamos na cadeirinha.
deixamos lá em casa, deixamos em algum lugar. Não precisa estar. Está tendo música, está tendo a palavra está pregando aí, ó, não precisa. Mas hoje eu queria dizer que nós vamos escrever Atos com Ele aqui, Ele aí do seu lado. O primeiro texto que eu li, Jacó vai começar um rumo da vida. Ele está desorientado, completamente desorientado. Ele está saindo, e é tão maravilhoso. Pega essa palavra para você agora. Olha, se Deus estiver com você, Ele vai estabelecer rumos na sua vida, Ele vai endireitar os seus caminhos tortos, Ele vai abrir caminhos para você. Você vai sair de um lugar e vai chegar aonde você tem que chegar, porque Deus está com você. Se Deus não está com você, você é errante dentro da igreja, perdido dentro da igreja, perdido dentro do ministério. No ministério você é perdido. Ministério pastoral, você é perdido. Você não sabe o que faz, não sabe o que prega, não sabe como dirige a igreja, você não sabe nada. Se Deus não estiver, a gente começa a copiar os outros, ficar olhando o que está fazendo. Aí a gente vai na outra igreja para saber o que eles estão fazendo, que está dando certo. Dá certo lá e não dá certo aqui. Se Deus não estiver aqui, se Deus estiver com você, os jovens aqui, os adolescentes, olha, se Deus estiver do seu lado, Ele vai fazer prosperar o seu caminho. Onde você for vai dar certo. O segundo texto que eu li, a igreja, ela não pode abrir mão disso, ela não pode abrir mão da presença de Deus, ela tem que perguntar, onde está Deus? Segundo texto, Moisés, Deus está indo com o povo, mas Deus está notando isso. Quem já se sentiu não desejado assim, de estar no lugar? Quem já foi no lugar e falou assim, eu estou meio fora aqui ninguém olhou para mim, ninguém. Já sentiu, dona Jandir? É um negócio horroroso isso. Você não sabe onde põe a mão, né? Você fica esperando para ver, aí vem um. Quando vem um, parece que já estou em casa. Você fica meio perdido. Deus está se sentindo assim. E aí Deus fala, Moisés, está dando tudo certo para vocês não precisam mais de mim. Eu vou mandar um anjo, vocês vão lá para a terra que eu vou dar para vocês. Mas Moisés sabia que só funcionava com Deus. Sem Deus não funciona. Eles chegaram a ser conhecidos por outros, porque Deus estava no meio deles. Se Deus não estava no meio deles, os outros povos não iam nem reconhecer esse povo, não iam nem saber que povo é esse. Esse é o povo que vai morar no céu. Esse é o povo que anda com Deus. Você pode dizer um amém aí? Olha, esse é um povo que Deus faz milagre na vida deles. Esse é um povo que muitas vezes não tem nem o dinheiro, mas Deus faz prosperar. Esse é um povo que muitas vezes não sabe o que fazer, não sabe, mas Deus dirige os passos. Deus pega o currículo desse povo lá no último da pilha e põe no primeiro da pilha, assim, a pessoa pega. E quem que é chamado? O povo de Deus, porque Deus está caminhando com ele. Alguém acredita nisso? Presença de Deus. O terceiro texto diz que eles estão vendo Jesus ir embora. Diz que ele está indo, eles estão olhando. E agora fica uma dúvida, como é que nós vamos fazer? Porque o Deus Pai, que falava com voz estrondosa no monte, e o monte pegava fogo, foi embora. O Deus Filho, o Deus Palavra viva, encarnada, o Verbo vivo, foi embora. Mas aí ele diz, eu vou enviar o Deus Espírito Santo, que não vai estar com vocês, vai estar dentro de vocês. Então você não pode abrir mão disso.
Pergunta a pessoa do lado assim: onde é que está o seu Deus? Eu tinha 12 anos de idade. Essa foi a minha primeira experiência com Deus. Eu não entreguei minha vida a Cristo nesse dia. Deveria ter feito, não fiz. Eu tinha 12 anos de idade. Nós estávamos num retiro. Já contei essa história aqui. Já contei na igreja, já contei. Eu tinha 12 anos e num retiro em Jericó, Cunha. Um lugar muito bonito. Alguém conhece? Alguém aqui conhece? A Aline conhece. Lugar muito bonito mesmo. Um dia se puder, vá. É muito bonito o lugar. E nós fazíamos retiro lá. Era o retiro roça. E apesar de que eu ia para jogar baralho. Tinha 12 anos de idade, não queria nada de igreja, não sabia nada de igreja. Era um movimento gostoso, era muito legal. E um dia na divisão das equipes do retiro tal, a nossa equipe ia fazer o culto. Cada equipe dirigia um culto, e um dia lá a nossa equipe ia fazer o culto. E o líder da equipe pediu para nós. Me lembro que eu estava numa barraca jogando baralho com o pessoal, e ele falou: gente, hoje vai ter culto, nós é que vamos dirigir. Falou: vamos espalhar pelo retiro, vocês vão falar para todo mundo no retiro, vem um pregador de fora. E eu falei: para o baralho um pouco, vamos fazer esse negócio, vamos sair. Aí a gente saiu, falando: olha, hoje à noite vem um pregador de fora, ele vai estar aqui no retiro, vai pregar à noite. Não sabia o que era, só sabia isso: vai ter um pregador de fora. Quando nós fomos para o salão, tinha uma poltrona colocada assim no salão, uma poltrona com lençol jogado em cima. E nós tínhamos falado que vinha um pregador de fora. Então nós estávamos cantando. Eu lembro até a música, porque é uma música nova. Da época. No Egito escravo fui, sim, ó sim. No Egito escravo fui do vil faraó. Triste, meu coração chorava, liberta-me sem. Só quem tem menos de 30 está cantando. E nós estávamos cantando a música e tal, e eu olhava para trás, porque não tinha chego nenhum pregador ainda, e eu preocupado com aquilo. Eu falei: meu Deus, eu falei que havia um pregador, o pessoal vai dizer que eu não menti. E o líder foi para frente, terminou a música lá, ele foi para frente e falou assim, falou: o pregador acaba de chegar. O pregador chegou. Quando ele falou isso, eu estava olhando para a poltrona, o lençol na poltrona se assentou. Eu comecei a chorar. Porque o lençol que estava colocado, assim jogado, ele se assentou na poltrona. E eu falava com a turma do baralho: vocês estão vendo? E eles falavam assim: vamos lá jogar truco. E eu falava assim: mas vocês não estão vendo? E ele falou assim: você está chorando. E eu falei: mas vocês não estão vendo. Ele chegou. Ele chegou. Vou falar de novo: ele chegou. Ele chegou. A pessoa que nós mais precisamos está aqui. O culto já pode parar. Deus está aqui. É com Ele que você tem que falar. Quer fazer isso agora? Quer fazer isso agora? Aproveitar que Ele está aqui. Fecha os olhos e começa a falar com Ele. Ele está aí do seu lado? Chegou aí? Você sentiu a presença dEle? Quem sentiu a presença dEle? Que quando eu falei, Ele chegou. Comece a glorificar o nome dEle. Comece a dar a Ele a honra que lhe é devida. Vai tirando as coroas, vai colocando aos pés dEle. Vamos lá. Se você verdadeiramente você sentiu que Ele chegou aí do seu lado, comece a adorar. Comece a falar com Ele.
glória a Jesus. É bom ver pessoas chorar na presença dele, é muito bom. É muito bom isso. Algumas coisas que revelam, deixa muito claro isso, e eu estou querendo te mostrar algo, porque nós precisamos sentir falta. Essa mulher que deixou a criança na cadeirinha dentro do carro, talvez não seja da sala que ela toma conta, talvez. Eu não sei pouco sobre escola, eu trabalho até pouco ali no Colégio Fonte, ali como capelão, ali junto com o pessoal, sei pouco de escola. Mas eu imagino que o professor, ele sabe todos os alunos. Sim ou não? Sabe todos, não sabe? Você sabe até quem faltou na hora ali, você já bateu o olho, você sabe. Eu ouço eles falarem em nome de aluno, eu não sei nem quem é, não faço ideia quem é. Talvez, se fosse a professora da sala que tivesse ido buscar, ela ia olhar na cadeira e falar assim: ó, cadê fulano? Ela na hora, ela ia falar: não, está algo errado. Mas como não é da área dela, ela nem foi na sala, talvez, ela não notou a falta. E eu estou aqui pregando porque nós estamos vivendo esse momento e queremos viver algo maior, queremos viver algo melhor, amém ou não? E aí nós precisamos agora estar atentos se Deus está, porque se Deus não estiver, para tudo. Primeira coisa que eu quero ministrar no seu coração aqui, olha, que tem que romper dentro de nós, e isso está acontecendo constantemente, desde o púlpito, pastores, até lá, o menor do menor, se isso que existe, está sendo tomado por isso, que é medo. Olhe para mim, quando Deus está no lugar, não tem medo. Quando Deus toma, quem já sentiu o arrepio da presença de Deus? Quem já sentiu? Você se sente meio que poderoso. Quem não sente esse arrepio da glória, da presença de Deus, que não sente envolvimento com a presença de Deus, ele vai sentir tudo que não é de Deus. Ele vai sentir o medo, o pavor, o assombro. Mas o salmista, quando ele está nesse momento em que Deus está no lugar, ele diz: ainda que eu ande no lugar de sombra e de morte, preste atenção, se Deus está, não tenha medo. Não tenha medo. E eu estou aqui, olha, ministrando para você, que se você notar um medo, comece a chamar por Deus naquele lugar. Faz a sua oração mais simples que puder e diga: Senhor, tem algo errado aqui. Porque se o Senhor está, não tem medo. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vamos falar junto isso? Vamos aguardar? Ainda pelo vale da sombra da morte. Outra coisa, estou pregando para você aqui, para nós identificarmos logo, de imediato. Lá em casa, eu acredito que sou eu que dou esses alertas lá em casa. Confusão, está tendo uma confusão, alguma coisa está dando errado, não é? Eu não falo muito sobre isso. Alguma coisa, eu faço alerta lá em casa. E é incrível lá em casa, eu começo lá em casa, vou dar testemunho aqui para vocês da minha própria casa. Alguma coisa está dando uma confusão, a primeira coisa que eu pergunto: como é que estão as ofertas da nossa casa? Como é que nós estamos fazendo? Está tudo certo? Nós estamos ofertando, dizimando, está tudo certinho? Porque Deus não é Deus de confusão. Tem alguma coisa, vamos ver o que está acontecendo, por que está dando essa confusão? Por que nós estamos falando a mesma língua aqui dentro de casa? O que está acontecendo aqui que a gente não está se entendendo? O que está acontecendo? A mesma coisa é na igreja.
Olha aqui para mim, gente, eu não sou especialista em resolver confusão. Eu não sou. E não quero ser, não fui chamado para resolver confusão. Eu fui chamado para guiar um povo em confusão. Mas se Deus estiver no meio, Ele resolve a confusão do povo. Quem acredita nisso? Deus tem que estar. E talvez você fale assim, Deus pode não estar, mas o pastor, ele sabe lidar com confusões. Eu não sei. E eu acho bonito quem sabe lidar com crises, chama uma pessoa, chama outra. Eu não sei. Mas eu sei que quando Deus chega, quem está certo pede perdão, quem está errado se arrepende. É ou não é assim? Quem está certo, se eu for resolver uma crise, chamar duas pessoas em confusão, quem está certo vai dizer, eu não quero nem saber, foi ele que errou, ele que vem atrás. Quem está errado, eu vou ter que provar que ele está errado. É muita habilidade para um cara que nem eu. Mas se Deus está na igreja, se nós chamarmos por Ele num culto, um culto só, cheio da presença de Deus, vai resolver todas as confusões da nossa vida. Você acredita nisso? Então eu pergunto, onde é que está Deus? Porque está tendo muita confusão. E aí você joga tudo em mim, você quer que eu resolva coisas, que se Deus estiver no lugar, Ele é Deus de paz. Ele é Deus que muda o coração de uma pessoa. Ele é Deus que muda o temperamento. Ele alinha temperamentos. Imagina eu ficar lidando com temperamento. Eu que sou fleumático, ficar lidando com temperamento colérico. Colérico, gente, olha, eu vou dizer para você, é difícil colérico. Sanguíneo, tem vários sanguíneos na Carisma. Com um pastor fleumático. Difícil. Sorte que a Heloísa é sanguínea. Terceira coisa, erros, muitos erros. Eu estou dando um sinal para você, ó. Deus, Ele está no lugar. Se você não esqueceu Ele e Ele estiver com você, preste atenção. Isso não quer dizer que você não vai errar, você vai errar. Mas olha, Ele vai corrigir seus erros. Ele vai corrigir a rota. Qual que é o nosso pensamento quando nós erramos? Primeira atitude, errou, cometeu erro. Você sai da presença. Você sai da igreja. Você se afasta do ministério. Não, pelo contrário, Deus criou a ponta do altar para quem errou ir lá tocar na ponta do altar. Deus criou para você ir lá buscar por Ele, porque Ele na sua vida, Ele vai corrigir. Por isso que o papel da igreja, o nosso papel, isso é difícil, eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje. O nosso papel é abrigar a pessoa que errou, receber essa pessoa que está errada. Mas olha só, se Deus estiver, porque se Deus estiver, essa pessoa que nós estamos recebendo errada, Deus vai corrigir ela, não a igreja. Cuidado, porque a igreja ela pode começar a receber gente errada e não ter o Espírito de Deus no meio dela corrigindo. A igreja vai ter um monte de gente errada. Gêneros dentro da igreja, um monte. Permanece ali, tudo errado. Vícios dentro da igreja, gente jogando em Bete, em Maria, em Joana, dentro da igreja, você não sabe, mas está assim de gente da igreja jogando, até o dinheiro do dízimo foi embora. Ele falou, pastor, eu ia dar o dízimo, estava na minha mão, joguei, porque eu achei que ia ganhar mais, aí eu ia dar até o dízimo do dízimo que eu joguei, e aí perdeu o dízimo. A Bete levou. E aí, nós vamos ter o que está acontecendo hoje, você não sabe. As igrejas estão lotadas
lotadas de pessoas, porque nós temos uma mensagem, que nós amamos o pecador, não o pecado. Mas o pecador ficou dentro da igreja e não mudou, inclusive nós. Mas se Deus estiver, quantos acreditam que Ele vai mudando o nosso coração? Nós precisamos sentir isso, perceber, se está tudo errado, Deus não está. E aí talvez você fale assim, não, mas fica tranquilo, domingo que vem Deus vai trazer, o pastor vai trazer Deus, porque ele está buscando, e ele vai trazer Deus. Não, toda a igreja vai buscar Deus, e Ele vai encher a sua casa. Você crê nisso? Para terminar, vamos ministrar aqui como que a gente traz Deus, como é que a gente, um lugar como esse, assim, a presença de Deus. Me dá um testemunho, me ajuda aqui. Quem já foi num lugar, pode, não tem problema, uma congregação, uma igreja, algum lugar, alguma reunião, quem já foi num lugar que a presença de Deus era muito forte mesmo, muito, assim, uma coisa assim, absurda, e fala, levanta a mão bem forte. Ok. Levante a mão, só para... Vinícius, por que você acha que a presença de Deus era forte? O que aconteceu assim que você notou que pastor foi forte porque aconteceu alguma coisa? Alguma coisa assim que te lembre? Hã? Adoração. Uau. O que aconteceu? Adoração. Muita adoração, muita força. Ouviram isso ou não? Olha, veja se eu estou sonhando, se eu estou muito... Estou exagerando. Se eu tiver, me ajudem aqui como liderança. O que seria da nossa igreja Carisma, da Carisma, por favor, da Carisma, se nós, toda a igreja, saíssemos de casa já adorando ao Senhor? Quantos acham que ao chegar ali naquele salão, a atmosfera daquele lugar seria tomada ali? Quem acha que seria? Todos concordam? Agora imagina o seguinte, a gente não vem adorando, a gente vem brigando com a mulher, mandando a mulher calar a boca dentro do carro. Cala a boca. E quando chegar lá, mostra os dentes para o pastor não falar que a gente está brigado. A gente está indo para a igreja, para o culto, e fala assim para o filho, já fiz isso, gente, duro isso. Nós estamos indo, mas quando eu voltar, o chinelo vai comer. Aí você sobe para pregar, lembrando que tem que chegar em casa, pegar o chinelo e dar uma chinelada ali, porque a coisa está feia. De verdade. Quantos já foram para a igreja chateados? Quem já foi para a igreja chateado? E Deus tem que estar ali, nós esquecemos Deus em algum lugar. Como é que a gente traz Deus? Louvores, adoração. Vocês estão entendendo por que o culto começa com? E você não adora. Por quê? Porque você está achando o seguinte, eu estou aqui, eu não estou quieto aqui, mas o pastor vai trazer Deus. Na hora que o pastor começar, ele vai pegar o microfone, depois, eu até não gosto muito da cantoria, essa cantoria aí, está muito som alto aí, está muito a música, não gosto dessa música. Só gosto de vencedores por Cristo, pelo amor de Deus. Logos que logo foi. Fernandinho. Seja a música que for, se falar que o nome do Senhor é grande, é uma adoração. E se nós adorarmos, Deus está no lugar. Você acredita? Está faltando isso, gente, você acredita? Tem música, mas não tem adoração. Tem banda, mas não tem adoração. Tem barulho, mas não tem adoração. A banda está tendo que dirigir a adoração da igreja, quando na realidade a adoração da igreja tinha que fazer os músicos tocarem. Porque a igreja está cantando em espírito,
A igreja está cantando em línguas estranhas, a igreja está cantando hinos novos, cânticos novos, salmodiando, os tangedores começam, os instrumentos começam, há uma unidade, e nós pedimos licença para entrar no céu, onde os anjos já estão 24 horas cantando: Santo, 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 o que era, o que é e que sempre será. Quem está acordado, diga um amém, ó. Nós precisamos adorar. Então, se eu perguntar onde é que está Deus, eu vou falar: está aqui. Como que Ele está aqui, se Ele não foi adorado? 2 Crônicas 5, 13 e 14, está aqui no telão. Os que tocavam trombetas e os cantores se uniram como se fosse um só, para louvar e dar graças ao Senhor. Como é que eles se uniram? Como se fosse um só. Comece a falar, vamos lá, começa a falar assim: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. 1, 2, 3. Um, dois, três. Ouvi uma voz só, assim. Quando isso aconteceu, todos, eu vou falar de novo, vamos lá? 1, 2, 3. Você olhou do lado para ver se a pessoa do lado estava falando? Teve gente que não falou. Mas o momento que nós aprendermos que, se nós nos unirmos aqui, independente se você está bem, se você não está bem, e nós dermos a Ele todo o louvor e toda a honra, Ele vai estar no lugar. Ele vai estar no lugar. Diz o texto aqui, olha, está aqui, olha: para louvar e dar graça ao Senhor, o som de trombetas, de símbolos e de outros instrumentos de música, todos levantaram as suas vozes para louvar e dar graça ao Senhor. A letra do hino era a seguinte: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Naquele momento desceu uma nuvem e encheu o templo do Senhor. Naquele momento. Até então tinha tudo. Tinha os levitas, tinha o lugar, tinha a tenda, tinha a luz, tinha tudo. Era até gostoso. Mas na hora que o povo começou a adorar, a nuvem desceu. Gente, tudo que nós mais precisamos num culto, ele não precisa ser demorado, ele não tem que ser 2 horas, ele não só tem a nuvem tem que descer no meio da igreja. Todos os cultos, a nuvem tem que descer no meio da igreja. E como é que se faz isso? Tem que ter alguém que adore ao Senhor. A igreja tem que adorar ao Senhor. Naquele momento desceu uma nuvem, encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar o seu trabalho, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Nós temos que aprender a fazer isso. Segunda coisa, fala para a pessoa lá assim: ore. Eu tenho falado recentemente sobre isso, é saudosismo, eu sei que é, peço até desculpa para vocês, mas todo culto começava com oração. Todo culto, não tinha culto que não começava com oração. Aliás, a gente aprendeu a ser crente, ia na igreja sem saber muita coisa, mas a gente chegava, tinha alguém orando na igreja. Tinha alguém de joelho, já tinha um grupo orando, já tinha tal. Nós fomos abrindo mão por comodidade. Nós fomos abrindo mão, gente, para ficar mais agradável. Porque talvez fique desagradável é chegar na igreja e ter um grupo lá orando, e a gente quer chegar ali, a gente quer tomar um cafezinho. Quem gosta do cafezinho do Roberto? Está vendo, Roberto? O Roberto está aí, quem sabe saiu um hoje aqui depois do culto. Se o Ivair não tirar o trono dele. Você prefere o cafezinho do que ajoelhar lá na igreja e orar. Eu tenho certeza disso. Mas se a igreja, se ela entender que se nós orarmos, o céu vai abrir sobre aquele lugar e Deus vai descer naquele lugar e pessoas vão ser salvas, curadas, libertas e transformadas.
inclusive a pessoa que você trouxe como visitante, que não está entendendo nada do que está acontecendo, porque você dobrou o joelho e está orando e ela não está entendendo. Mas na hora que começar o culto, Deus vai estar naquele lugar e ela vai sentir a presença de Deus. Ore, ore, gente. Nós precisamos voltar ao nosso coração. Entra no teu quarto e ore, busque Deus. Está sentindo algo na sua casa errado, no trabalho está sentindo algo, ore. Se Deus estiver ali, Ele põe o trabalho em ordem, Ele põe tudo em ordem ali. Por último, busque a sua presença. Jeremias 29, 12, 14. Busque a sua presença. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão. Salmo 27, 8. Meu coração ouviu a sua voz dizendo: busca a minha face. Sim, é isso que eu vou fazer. Eu vou buscar a face do Senhor. Quantos querem fazer isso comigo? Vamos buscar Deus. Gente, retiro é um negócio maravilhoso. Só de sair da rotina, vir aqui, é maravilhoso. A gente pensa em um lugar que tem uma piscina, um lugar agradável, um lugar... Claro, não dá, né? Não existe. Se não for hotel, dificilmente vai ter um lugar assim tão agradável. Não é brincadeira. Mas eu queria só falar com algumas pessoas aqui. Quem já foi em retiro bem precário, bem assim, que não tinha água já... Foi, querido? Não tinha água quente. Quem foi em retiro que não tinha água quente? Levanta a mão, eu quero ver. Algum deve estar falando assim: credo, Deus me livre. Quem foi em retiro caminhão de pau de arara, com corrente assim? Só nós. Quem foi em retiro que tinha barro? Quem foi em retiro que Deus estava lá? Meu medo é esse. Meu medo é ter uma comida gostosa, com sobremesa, refrigerante incluído, café com misto quente na chapa, cantina com açaí, sorvete, noite da pizza amanhã, churrasco na terça, a carne veio. Aliás, muita carne. E não é codornize, não. Foi mesmo, compramos no mercado dos amigos mesmo. E Deus não está. E Deus não está. Pastor Douglas Gonçalves estava pregando e ele falou assim: eu estou triste, porque nós nos tornamos uma igreja muito bonita, muito boa, uma igreja vanguarda, uma igreja... Mas eu tenho medo de Deus não estar aqui. E ele falou assim: eu ia com meu pai para a gente ver os pentecostais, e a gente ia só para ver os pentecostais. A gente chegava e falava assim: que coisa ridícula. A gente ia lá, os pentecostais gritando, orando, o culto não acabava, o culto atrasado, culto demorado, o culto acabava assim, ninguém saía do lugar, as pessoas no chão, jejuando, um orando pelo outro. Eu e meu pai, a gente falava assim: Deus me livre. Aí ele pregando falou assim: eu sinto falta daquilo. Que hoje nós temos horário para começar, horário para terminar, mas Deus não está no lugar. Nós temos ar-condicionado, parede pintada, cadeira legal, nós temos tudo, mas Deus não está no lugar. Eu estou querendo voltar para lá, para sentir só um pouquinho da presença de Deus. Eu abro mão do ar-condicionado, eu abro mão de tudo,
só para estar um minutinho só na presença de Deus, só para estar com Ele. Pode ser água fria, se Ele estiver no lugar. Se Ele estiver no lugar. Como liderança, eu quero levá-los ao melhor que eu puder. Melhor que puder. Como pastor, eu quero levar vocês só onde Deus está. Só onde Ele estiver. E Deus está aqui. Ele falou para mim: eu vou estar lá. Só não esqueça de mim nunca mais. E não engane eles dizendo que você que vai me trazer, porque você não me traz. Eu vou aonde eu sou chamado. Aonde perguntarem por mim, lá estarei. Diga ao povo que não é você que me traz. Quem tentou me trazer no ombro, não deu certo. Não dá certo. É a adoração que traz a minha presença. Diga ao povo que eu vou lá. Manda eles começarem a adorar. Feche os olhos.